E esse, para mim, é o maior erro do empreendedor hoje. Ele não sabe quem é realmente o melhor cara para o produto dele. Porque ele não está antenado com o mercado. Ele acha que, por exemplo, o Guru não foi feito para os meus clientes. O Guru foi feito baseado numa estratégia de conversão de, né, como é que eu vou falar assim, de conversão de serviços. Eles vão convergir, né? Eles vão Uhum. convergir num app só. Então, o banco hoje, você está vendo cada vez mais o banco convergindo no serviço. Você já Uhum. tem lá o cara vendo banco, conta digital, cartão de crédito, daqui a pouco ele vai processar pagamento e ele vai ter que ter alguma plataforma para oferecer como um guru para o cliente dele. Essa foi a Uhum. nossa tese. Então a gente não criou para atender o nosso cliente, a gente criou para atender um cara maior que vai nos comprar em algum momento no futuro. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, que já se inscreve aqui embaixo, me segue no Instagram em @vivendo de SaaS, SaaS com 2A. Eu estou fazendo entrevistas com pessoas que têm empresas de SaaS pelo Brasil, estou gravando e vou disponibilizar aqui no YouTube para vocês assistirem, tá? Então, espero que gostem. Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo o que tu acha desse tipo de entrevista que eu tenho feito. E não esquece também que a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. A comunidade é totalmente gratuita, a URL está aqui embaixo, tá bom? Então assiste aí essa entrevista. Então tá, pessoal, eu estou conversando aqui com o André, da Digital Manager Guru. É um software de uma plataforma de venda online, né? Queria que tu falasse um pouco, então, André, sobre a tua empresa, o que faz o software. Legal. Primeiro, brigadão pelo espaço aí, David, para a gente conversar sobre isso. É sempre bom. O mercado, a gente fala que empreender é solitário, né? Quando a gente tem essa oportunidade de compartilhar, as pessoas não se sentem tão sozinhas em casa empreendendo. Sim. E isso é mais importante, você imagina esse trabalho que você está fazendo. O Guru ele nasceu como uma plataforma de métricas e gestão de negócios digitais baseados em Hotmart, Monetize, Eduz, né? Aquela galerinha ali. Aham. Só que quando chegou em 2018, a gente percebeu que tinha muita gente que queria vender online, mas não queria pagar taxa para essas plataformas, porque é muito grande. Né, Uhum. mais pessoal de mercado físico ou mercados já mais bem estruturados, onde não tem tanta margem como um produto digital. O teu principal público é pessoa que não é do mercado digital diretamente, então. Eu vou chegar lá. E aí o que aconteceu? Em 2018, a gente começou a fazer checkout, começou a ter checkout próprio direto com a processadora de pagamento. A gente nunca quis intermediar pagamento para não ser mais um custo. Aham. Então a gente acabou criando um grande hub de tecnologia e orquestração de serviços. Então, é do tipo, ele vai, monta aqui, coloca a processador de pagamento, cria o produto, cria uma oferta, tem um checkout pronto, quando vende, manda para a ferramenta de emissão de nota, manda para a ferramenta de segmentação de e-mail marketing, um CRM, um MailChimp, um HubSpot da vida. A gente dá acesso na área de membros, a gente não tem área de membros, a gente não provê esses serviços, o que a gente provê é tecnologia para conectar esses serviços. Meio Uhum. que, como se a gente pudesse falar, é um Zapier com esteroides, porque Aham. você tem uma orquestração melhor ali dos serviços, Ah, né? eu imaginava que tinha essa parte dessa plataforma também. Não. É só a Exa- parte principalmente de pagamento. nem a parte de pagamento a gente faz, quem faz é a Pagar, Mercado Pago, a Yugo, Asas, Aham. Cielo, a gente faz a conexão com esses caras. A gente está funcionando como se fosse um low code, né, Uhum. um no code, mas para essa orquestração de serviço, Aham. entendeu? Então, em 2019 a gente foi investido pela Portugal Ventures, né, no início de 2019, 2020 a gente teve uma nova rodada de investimento e, e hoje o negócio já é, hoje a gente é uma das principais forças no Brasil nesse mercado e a gente tem motor de assinatura próprio. Então, por exemplo, o pessoal, você montou o teu site, você Aham. sabe quanto custa para você manter a tua operação ali para integrar todos esses serviços, né? Porque se A você gente quiser teve mudar, que desenvolver tudo. Porque a gente começou lá em 2009, meio de pagamento. Eu lembro que quando a gente foi lançar o e-gestor, meu sócio estava fazendo a parte do software e ele, cara, agora tem que fazer o meio de pagamento. Eu, não, pera aí, não faz. Eu já tinha desenvolvido um, tava tosco, mas tinha a emissão de uhum, boletos, né, pelo menos. Vamos usar o meu software aqui, e que não era bom, mas era o que a gente tinha e resolveu o exato. problema na época. Então, só que aí, por exemplo, tem todo um know-how de assinatura, upgrade, downgrade,
por rata, retentativa de cobrança, fatura avulsa para o cliente tentar pagar. Tem todo esse know-how, o próprio checkout, a própria troca de cartão, etc. O que a gente fez foi exatamente criar toda essa camada de serviço para você poder focar no teu produto. A tua Uhum. equipe de desenvolvimento focar no teu produto e não ela ter que ficar desenvolvendo suporte para o teu time interno. Por exemplo, hoje você usa uma ferramenta de CRM provavelmente, Sim. mas imagina que você quer mudar para o HubSpot. Fudeu, porque tu vai ter que A parar gente, um. a gente trocou agora do Pipe Drive e foi para outro. Foi Uhum. uma trabalheira. Então, então imagina se você, por exemplo, usasse o Guru para fazer as tuas assinaturas, Uhum. tu poderia simplesmente trocar para o Pipe Drive e a partir daquele novo fluxo todo mundo já começava a cair lá, entendeu? Já Uhum. no novo fluxo organizado. Então é muito assim que a gente pensa aqui. É você poder trocar os players do tipo, hoje você está rodando com a Pagar, amanhã eu quero mudar para o Mercado Pago. Tudo bem, você vai ter um legado ali que você pode ou não migrar para o Mercado Pago, ou você pode ter os dois rodando ao mesmo tempo. Então, e para você, quanto consumidor da informação, é um modelo só. Uhum. Porque o maior problema é esse, você tem uma API para o Mercado Pago, você tem uma API para pagar, você tem uma API para o cara da nota, e cada um vai te mandar devolver a informação de um jeito diferente. A gente padroniza e devolve sempre tudo do mesmo jeito. E como é que tu chegou de verdade na ideia do produto? Tu já trabalhava com tecnologia e tu foi Eu tô para no mercado isso, de... tu viu demanda? Porque, por exemplo, eu vejo demanda em um monte de coisas ali, mas eu não vou me meter sabe, em tudo que eu vejo. Como é que tu disse é, assim, cara, aqui tem um negócio, porque eu já trabalhava com isso? Isso é muito engraçado. Eu tô envolvido com o mercado de pagamento desde 2005. Foi lá quando eu era ainda, não sei se você conhece a Braspag, Sim, que conheço. hoje do Grupo Cielo, mas ainda era do IdeiasNet na época. Sim, Eu tive a oportunidade. eu investi no Ideias.net, investi tipo pouquinho ali no Ideias.net lá na época da bolsa lá por 2007, 2008, e a Braspag a gente queria fechar com eles porque lá para 2005 não tinha cartão de crédito praticamente, né? Só tinha da Visa. Então, eu tenho a felicidade de ser amigo dos fundadores da Braspag, do André Uhum. Street, do Edu Ponte, que hoje são fundadores da Stone, né? Sim, É, em 2005, em 2008, eu troquei um projeto para eles que ia ser o IgPay, que acabou não acontecendo porque foi quando a Brasil Telecom foi comprada pela Oi, e aí o projeto tinha um valor, virou um projeto com 10 vezes menos o valor, e eles acabaram investindo no Moip na época, que lembro do depois Moip foi também. vendido para a Wirecard, que foi comprada pela PagSeguro depois da. Esse é o Ah, seriado bom isso, do pessoal ver da Wirecard no Netflix. eu A não sabia merda que que foi a a Wirecard, né? Moip. É, eu nunca mais ouvi falar de Moip. É, Foi existe comprada ainda? pelo PagSeguro. Foi Ah, comprada não pelo sabia. PagSeguro e agora vai virou PagSeguro total. Então eu sempre tive essa pegada de pagamento. Eu tive uma consultoria de e-commerce em 2008 a 2011, com Magento. Uhum. Então, eu sempre tive voltado com esse mercado de pagamentos online e e-commerce, vamos falar assim. Aí, em 2015, 2016, eu tive contato com o mercado de produtos digitais, com Hotmart, Monetize. Fui afiliado de alguns produtos, fiz um resultado interessante. Só que a história do Guru nasceu em 2017, quando a gente veio morar em Portugal. Uhum. E aí a gente veio para morar, para ficar, e eu queria arrumar um emprego, e aí eu já sou da área de desenvolvimento, comprei um curso de Laravel, né, do PHP Sim, Laravel, para me posicionar no mercado. E aí sim. dessa brincadeira saiu o Guru lá, Uhum. 6 anos atrás. E aí você perguntou, pô, como é que a gente chegou à ideia do produto? A gente foi pegando os insights ao longo do caminho. Então, tinha essa dor do mercado de afiliação, que antigamente as plataformas, né, não tinha ninguém centralizando as informações. Então, o cara anunciava no Hotmart, na Monetize, né, tinha produto do Hotmart, Monetize e Eduz, e ele não conseguia juntar essas informações num lugar só. Uhum. Era uma dor que eu tinha como afiliado. Então, ali a Sim. plataforma começou com essa dor. E conforme a gente foi evoluindo, depois apareceu um amigo que falou: pô, eu tenho problemas com o sistema de rastreamento e análise de conversão. E aí, no final de semana, a gente desenvolveu o nosso rastreamento, que está aí até hoje, e é um dos melhores do mercado. E depois a gente desenvolveu o ROI em tempo real, que eu vou lá no Facebook, Google, Taboola, Outbrain, cato o custo de campanha, quanto os nossos clientes estão gastando em campanhas, cruzo com as vendas e o nosso sistema de rastreamento e dou um ROI em tempo real. Uhum. Então, cada funcionalidade foi surgindo, ouvindo o cliente, entendendo como é que a gente poderia se posicionar no mercado com relação àquilo. Por exemplo, a novidade mais recente que a gente tem é a DocuSign, que é você poder vender ou que ter uma assinatura e automaticamente mandar um contrato para assinatura para o cara na outra ponta. Uhum. Então, mas como é que surgiu isso? Surgiu ouvindo o cliente. O cliente chegou aqui, falou uma coisa e falou: olha, eu acho que faz sentido. E a gente falou: putz, em que cenários a gente pode botar isso? Pô, a gente pensou em festas, né? Sim. O pessoal que faz festa de faculdade, final de ano.
pô, pode ser uma boa para os caras, para automatizar esse processo que é extremamente manual. A gente pensou até mesmo em empresas de assinatura que querem vender produtos, ou o cliente quer vender um produto de valor agregado alto, ele não é uma financeira, mas ele quer mandar um contrato para o cara só para dizer que, tudo bem, isso aqui é a primeira parcela de outras 20 que você vai pagar, e tem um contrato ali para pelo menos se acontecer o cara não quiser pagar, ele tem como pelo menos ir na justiça e negativar o cara, entendeu? Sim. Então a gente viu uma série de cenários e falou, putz, tem esse gap. Quando a gente conversou com o pessoal da DocuSign, a gente falou, cara, tem um monte de gente que bate aqui pedindo essa porra. Que era essa automação de vendeu e manda o contrato pro cara assinar, entendeu? Coisa do tipo. Para te ver uma coisa, ó, quando eu comecei, a gente teve que desenvolver absolutamente tudo. Por Exato, exemplo, a exato. gente desenvolveu um software estilo Asas, tá? De repente não tão legal quanto Asas, mas nesse estilo, para cobrança recorrente. A gente desenvolveu esse software, até na época eu tentei vender esse software e eu não sabia vender, tá? Então não deu certo. Mas a gente teve esse software. Eu desenvolvi a parte de emissão de nota fiscal eletrônica de serviço para a prefeitura aqui da nossa cidade. Então, Legal. Vocês todo o estão onde? processo... Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bacana, bacana. Todo esse processo, tudo, a gente desenvolveu internamente. E o pessoal hoje em dia choramingando porque é difícil montar um SaaS. Hoje tem tudo, cara. Tem tudo pronto, tem tudo pronto. É só Tem tudo pronto. encaixar. Em Exato. 2006 a 2008, eu tinha um contrato com a Brasil Telecom, que a gente vendia... Era provedor da ADSL. E a gente começou a fazer sucesso, aquilo que a gente estava fazendo, que a gente vendia muito barato, a gente vendia por R$ 1 por mês. Né? E daí fez um certo sucesso aquilo, a gente alcançou bastante cliente com isso. E eu queria colocar cartão de crédito no site. E daí tinha a VisaNet, que depois virou Cielo. Eles tinham cartão de crédito, mas era bem ruim o sistema deles. Exato. Redcard tinha do Mastercard. E eles não aceitaram a gente de jeito nenhum, sabe? Era muito... Não era só a gente, era muito raro a Redcard aceitar. E como tinha um monopólio, ou seja, a VisaNet só vendia Visa, a Redcard só vendia Mastercard, você tinha que se afiliar nas duas, não tinha Isso. competição, isso foi pré-2008, isso aí. Exatamente. E quando tinha o sistema, por exemplo, da VisaNet, não tinha recorrência. Isso, você tinha que fazer por conta própria. Era um saco tudo, cara, desenvolver tudo tinha que desenvolver. E hoje em dia o cara tem tudo e o pessoal Exato, reclama. E aí a gente começou a ver, por exemplo, tem muita empresa que quer vender recorrência, mas, de novo, o negócio dela não é vender recorrência. O negócio dela é uma aula de yoga, ou é um criador de conteúdo, ou é até um produto físico. Ela não tem esse know-how de recorrência. E a gente está com o nosso motor de recorrência desde abril de 2021. Hoje, quase 45% de todo o nosso volume já é assinatura. Já é assinatura. Então, para ter uma ideia, no passado, nossos clientes movimentaram 900 milhões. Esse ano a gente vai fazer mais de 2 bi de GMV só no Brasil. Sim. Mas tu não veio só pro Brasil, né? A gente está aqui em Portugal, mas nosso maior mercado é Brasil e agora a gente está começando a tatear aqui. Tem um outro cliente, a gente tem um cliente que agora é do Brasil que veio para aqui para a Europa e está indo para os Estados Unidos, que aí ele usa a gente também. Porque a gente acabou usando nossa rede de relacionamento para crescer o negócio no Brasil. Ganhou tração, cara, a gente não vai ter muito espaço ainda no Brasil para conquistar, para se preocupar com outro lugar aqui, entendeu? Sim. Isso é uma coisa que o empreendedor, eu já vi alguns caras falando, não, do tipo, eu tenho 30 clientes aqui no Brasil, me chamaram para uma aceleração na Europa. Eu falei, mano, o nego só quer teu dinheiro, seu trouxa. Tu não conquistou nada no Brasil ainda, tu não é nada no Brasil, o Brasil é um mercado gigantesco. Sim. E tu tá achando que dominou o mundo porque tu tem 30 clientes. E na época eu acho que eu tinha uns múltiplos desse cara, né? E eu falei pra ele, cara, eu não desisti do Brasil ainda. Eu não tô nem olhando pra fora ainda. Então, o Brasil é um mercado muito rico. Agora, o que fez o grande diferencial da gente foi que a gente não cobra percentual sobre a venda. A gente cobra mensalidade fixa. Eu vi tu falando isso. Porque todo mundo que está envolvido hoje com o mercado de pagamento no Brasil, de alguma forma, cobra um revenue share do vendedor. A gente não. A gente investiu para ser economicamente viável sem precisar cobrar revenue share. Isso nos dá um diferencial de mercado gigantesco, porque não dá para concorrer com um cara que cobra, mesmo que ele cobre 5, 6% lá no Hotmart da vida numa taxa negociada, numa Pagar.me da vida ele vai pagar 2%. Sim. Entendeu? E não tem que pagar nada pra gente. O nosso é fixo. Eu já tive cliente que me pagou 65 euros e rodou 2 milhões. Acho que foi um ROI interessante para ele. Tá, e como é que tu faz para captação de leads? Primeiro,
eu quero entender a parte da captação mesmo de leads e também eu quero entender como que tu explica para as pessoas o que é a ferramenta, porque às vezes o pessoal em geral tem isso. Por exemplo, o e-gestor. O e-gestor é um software teoricamente simples, eu rapidamente explico, mas tem gente que não entende. Cara, é um software de controle financeiro, estoque, nota eletrônica. Mas às vezes eu tenho dificuldade de explicar para as pessoas. O É, teu software também, eu acho que é mais que o e-gestor, é difícil de explicar. Tanto que eu inicialmente pensei que era tipo um Hotmart com mensalidade em vez de é, porcentagem. quase isso. Depende do público com quem a gente está falando. A gente tem um discurso para cada público. Isso facilita muito. Então, se eu estou falando com um cara de digital, a gente vai nessa linha que você está falando aí. Ah, a gente é um Hotmart. Na verdade, a gente não diz que é um Hotmart, a gente diz que a gente é o braço de tecnologia dele para ele montar o negócio como ele quiser. Então, ele vai ter que escolher a área de membros dele, vai escolher o processador de pagamento dele, vai escolher o emissor de nota dele, vai escolher o e-mail marketing dele, vai conectar tudo aqui dentro e a gente vai fazer esse trabalho para ele. Então, a gente vende muito mais como um facilitador tecnológico, né? Sim. Com o termo de captação de lead, a gente tem dois fluxos. Geralmente, a base de clientes gera novos clientes para a gente, porque a gente tem um nível de serviço altíssimo aqui dentro. O nível altíssimo de atendimento e nível altíssimo de qualidade do produto. Eu falo isso sem qualquer tipo de modéstia, porque a gente tem um padrão bem elevado aqui, de usabilidade, de atendimento, documentação e etc. E como a gente tem essa relação com os processadores de pagamento, e como a gente tem algumas políticas aqui como não agressão, né, a gente não ganha dinheiro para ativar um cara num processador de pagamento, a gente não faz agressão de um processador de pagamento com o outro, a gente acaba desenvolvendo um relacionamento muito bom com o processador de pagamento, porque o cliente geralmente bate primeiro neles. E aí eles acabam recomendando a gente, porque eles sabem que podem confiar na gente, que não vai chegar aí, por exemplo, um indicado do Mercado Pago, vai chegar aqui e daqui a pouco eu vou botar ele, porra, no Asas. Entendeu? Não vai acontecer. E pelo contrário, essa nossa independência ajuda, porque quando o cliente começa a ficar insatisfeito, ele levanta a mão. Fala, putz, olha, eu tô aqui meio insatisfeito com esse processo de pagamento aqui, você tem outro? E a gente procura entender e leva esse feedback lá pro parceiro, né, pro processador de pagamento original, para ele ter a oportunidade de pelo menos resolver o problema, entendeu? Vira um E como é que tu aprendizado. conseguiu esse relacionamento? A partir tu tinha clientes e o pessoal percebeu? Ou é porque networking? Como que tu conseguiu? É, por mais que eu tenha network com o pessoal da Pagar.me, hoje o nosso maior relacionamento é com o grupo Stone, mas nunca foi pelo relacionamento. A gente gerou volume e gerou consistência. Eu estou em Portugal, vai agora para o quinto ano seguido que eu estou 2 vezes por ano no Brasil. E todo ano eu faço tour em todos os processadores de pagamento. Visito até aqueles que não falam comigo no dia a dia. Eu tenho um processador de pagamento que me ignora o ano inteiro, mas quando eu digo que vou, ele fala, não, vem aqui me visitar, eu vou. Porque eu Aham. nunca sei quando é que vai virar a chave dele, entendeu? Sim. Eu nunca sei, um momento vira a chave. Tem processador de pagamento, só você ter uma ideia, que a gente já fez em março, já tinha 50% do ano passado inteiro. E teve um que a gente já fez em março, mais do que o ano passado inteiro todo. Então, é, as pessoas têm uma ideia meio errada, dizendo que o cara, quando te dá não, ele tá te dando não pra sempre. Não é, às vezes só é o momento dele, Sim. entendeu? E a gente É segue interessante, conversando com ele. interessante saber isso porque tu vê lá no nosso grupo do Facebook que muita gente, eles são só o programador e eles não entendem nada de negócio, né? Eles ficam Exato. muito no desenvolvimento do produto. E daí eles não percebem, às vezes, o networking, o ir conversar, sabe? Essa parte de Faz negócios, parte. né? Por E exemplo, eu era assim também, viu? Eu não, eu- não posso falar mal porque eu também era assim. a gente tá aqui na Lanzadeira, aqui na Espanha, numa aceleração, e eu tava conversando com um rapaz de um aplicativo para restaurante que que o que ele faz é ajudar na parte de reserva e pagamento da conta. É um marketplacezinho de restaurante. Não é um iFood, mas é para o restaurante físico. Para o cara, quando tá no restaurante, pagar a conta mais rápido. É um negócio desse. E eu falei para ele, falei, cara, só acho que você tá vendendo pelo cara errado. Porque quem tem interesse nesse teu aplicativo não é o teu concorrente, é o banco. Porque ele já tem a base instalada de restaurante. Foi assim que a gente pensou. E, e hoje o que eu vejo que as pessoas erram muito, que elas estão tentando resolver a dor do cliente, que tem que resolver, porque eu resolvo a dor do não cliente, mas ela não vê o upside, né, o lado maior da coisa, que é quem é o cara mais interessado que você resolva aquele problema. Que não é o cliente propriamente dito. Mas talvez um cara que tem um grupo grande daqueles clientes que vai querer você para os clientes dele, entendeu?
Sim. Tipo, você tá vendo aí, ó, o Hotmart comprou o Enotas, Sim, né? vi. Você tem o Conta Azul virou banco, a Omi tá virando banco Sim, também, comprou tem conta um banco, né? digital. Exatamente. Todos eles estão convergindo para esses serviços porque eles não querem que o dinheiro circule fora da rede deles, porque é óbvio, ainda mais com a crise de liquidez que a gente vive. Então, também tem que estar atento a esse modelo, do tipo, amanhã o teu eu gestor pode ser um negócio muito interessante para o mercado pago da vida, Uhum. para oferecer para os clientes dele, mas como mais um serviço agregado, não só de emissão de Sim. nota, não só como gestor financeiro, mas ele vai entregar um serviço a mais para aquilo lá. Mas será que você Sim, está vendo esse... A Oi e a Claro revendem o nosso software. Então, tá vendo? A gente fez isso com eles. Então, por quê? Porque tem algum interesse, né? É justamente nesse sentido que a coisa ganha tração, né? Quando você resolve o problema para um conjunto de clientes de um cara maior do que você. Sabe qual é a tese deles? Eles querem vender telefonia para empresas e para não ser só mais uma empresa de telefonia, eles entregam vários produtos, um é o e-gestor, para essas empresas para ter valor agregado para os clientes, né? Quer Exato, dizer, exatamente isso, exatamente. E quando a gente fala do mercado de pagamento, ou de processamento de pagamento, é commodity. Hoje todo mundo faz isso, sim. né? É muito diferente do mundo de pré-2008 no Brasil, quando você tinha Braspag, até o modelo gateway de pagamento tá morrendo, Uhum. E era né? só Braspag, né? No Brasil era só Braspag, não Não, tinha tinha outro. Cobre Bem também, tinha A Braspag, Cobribem eu tinha não Cobre lembro. Bem, Não lembro tinha dessa. Cobre Bem, tinha um, não, depois teve a própria Maxi Pago, que hoje é da rede, Uhum. que já foi do spin-off dos caras da Braspag, porque era o Svante, que era um dos caras da Braspag, depois montou a Maxi Pago, que foi E a comprada pela Braspag rede. era da Ideiasnet, que era investida pelo Eike Batista. Lembra? Eu não sei, eu não lembro disso Aham. não. Eu Mas eu sei que lembro. ela foi vendida para o Pan-Americano, aí do Aham. Pan-Americano foi comprado pela Cielo, e aí hoje E a aí, marca vai morrer e vai virar todo Cielo. e a Ideiasnet investia em. Cara, a Braspag era boa, mas investia em cada porcaria. Não sei se tu lembra dessa época. Ah, O mas que, que eles todo estavam VC investindo? investe um monte de porcaria, mano. Era Todo VC. uns portais ruins que não dava vontade de entrar, que eu via que eles investiam umas coisas, nada a ver. Então, mas todo VC, se você acompanhar de perto, ele investe num monte de merda que você não acredita por que ele tá fazendo aquilo. Qual é a tese por trás, entendeu? Sim. A gente mesmo, quando a gente foi investido pela Portugal Ventures, tinha um fundo brasileiro que ia investir com a gente, Uhum. né? E Sim. a gente fechou em novembro de 2018. Quando foi agosto de 2019, o cara não tinha mandado o dinheiro ainda. E não era muito, não. Era merreca. E aí ele recebeu um e-mail de o melhor deal é no deal. Uhum. A cultura é o mais importante, entendeu? As pessoas dão. Eu vejo um texto no LinkedIn, vira e mexe que ele aparece, que a cultura ela come a estratégia todo dia de manhã, no, Ah, eu ca- no, conheço essa no- frase. É. no café da manhã. E sobre investimento, já que vocês receberam o investimento, vale a pena? Vocês não conseguiriam 100? Não, a gente não conseguiria 100 porque a gente usou boa parte do dinheiro para criar o produto. Como a gente não Uhum. tem gordura do não ter revenue share, a gente teria morrido antes. Sim. A gente quase morreu em 2021. 2021 foi o tipping point. Mesmo com a pandemia ajudando esse mercado? É porque que acontece? A gente, quando era 2020, a gente estava muito forte no mercado de drop. Uhum. Foi o mercado que mais afundou e foi exatamente no momento que a gente criou o nosso motor de recorrência. Sim. Então, ali foi o último suspiro. A gente vinha num cenário de morte certa, mas a gente virou e subiu e hoje é azul todo mês. Entendeu? Que legal. Eu quero te Azul e perguntar como crescente. é que é a tua estrutura aí interna. Legal. Tem vendedores, programadores, Temos. como é que Nós somos funciona? em 31, 32, eu acho, agora, Aham. né? Somos 6 no time de desenvolvimento, tem o time de marketing, o time de atendimento e o time de comercial, né? O time de comercial é dividido entre SDRs e vendedores. Uhum. Tá 4 e 4, se eu não me engano, agora. E a gente tem todo um pipeline de vendas que a pessoa entra, cai, o SDR contacta, fala com eles, marca agenda com o vendedor, depois faz o follow-up, porque boa parte do nosso negócio é inbound hoje, né? O cliente vem Sim. espontaneamente. A gente agora está começando a fazer um trabalho de outbound para ganhar um pouco mais de independência no volume de vendas e ter mais tração. Mas o, a gente é basicamente isso. E depois no time de atendimento a gente separa em dois também, que é o atendimento e o sucesso do cliente, né?
que é o pessoal que fica revisitando as contas que estão assinadas e o pessoal que atende o cliente propriamente dito. E o time de marketing que cuida da coisa toda, documentação, material, artigos e etc. No time de desenvolvimento, a gente separa back-end e front-end e app, né? E agora tá chegando a menina de UX. Sim. Então, a gente faz tudo separadinho aqui. E, cara, a gente é muito enxuto, a gente é 100% home office. Eu sei que a gente tem aquela briga no, Sim, no quem LinkedIn lá não no acompanha, eu e o Facebook. André estamos sempre Quem não acompanha. se incomodando lá no grupo do Facebook sobre isso. Eu sou contra home office, não sou contra de verdade, eu gosto mais de Sim. incomodar, até porque eu tenho gente home office. Mas assim, ó, uma coisa que aconteceu naquela época ali que eu comecei a falar sobre o assunto, que havia um monte de empresários que não estavam mais felizes com o home office, estavam tendo vários problemas, principalmente com programadores. Uhum. E eu não via ninguém falando contra. E eu, cara, eu testei muito home office aqui, tentei, investi. Entre meus sócios aqui foi o que mais quis testar home office. E para a maioria das pessoas não deu certo. Legal. Mas deu certo para. Claro, hoje eu tenho uma vendedora, tenho um programador e tenho um implementador que são home office. O Legal. resto tá tudo em casa. A questão do home office ela é delicada, porque ela envolve cultura. E aí tem a cultura da companhia. Não é uma crítica, é só a gente só precisa deixar claro como é que a gente funciona aqui. A gente sempre diz, no momento da entrevista, a gente está contratando adultos. Sim, Eu chego a dizer que você não precisa lembrar que você precisa escovar os dentes, você não precisa lembrar que você precisa trabalhar. exatamente. Então, tu nivela o nível de exigência desde ali. Outra coisa que a gente tem desde o início é o nível de, cara, olha, no primeiro mês eu te espero isso, no segundo mês eu espero isso, no terceiro mês eu espero isso, no quarto mês eu espero isso. E você tem que ir acompanhando as pessoas ao longo do caminho. Outra coisa é que a comunicação precisa mudar. Você tem que ser mais assertivo na sua comunicação, você tem que entender que a pessoa está distante. A comunicação é assíncrona e é muito daquilo que as pessoas pedem pro visu, né, perdem ou dizem que estão perdendo no, no remoto, é exatamente essa ansiedade de poder ir ali falar com a pessoa naquele momento que ela quer, entendeu? Uhum. E como a gente já tinha essa cultura, né, a gente já tinha pessoal no Brasil e Portugal, e aí quando ficou naquele abre e fecha, a gente resolveu ir direto, a gente acabou criando a base da empresa funcionar assim e funcionou. E eu Sim. entendo a tua posição porque você vem de uma outra cultura. E E eu tenho uma mudar vantagem, isso. que eu moro numa cidade pequena. A minha Exato, equipe é de uma exato. cidade Eu acho que o pequena. maior problema do remoto é exatamente esse, que as pessoas estão. As pessoas não têm que ficar 1 hora e meia no ônibus aqui. Isso, e eu acho que isso muda bastante. Por exemplo, a gente é de Santarém, em Portugal. É uma cidade muito pequena, em 5 minutos a gente estava no escritório. Mas a gente já tinha pessoas no Brasil que funcionavam remoto. Uhum. Então, hoje em Portugal, eu tenho gente no Algarve, na Ilha da Madeira, eu tenho pessoal no norte de Portugal, né, no Porto, em Coimbra, eu tenho a gente em Santarém. Então, a gente A consegue. maioria da tua equipe está em Portugal? Eu pensei Não, que tinha gente no mais ou Brasil. menos metade, metade. Geralmente, a maior parte de atendimento e venda está no Brasil, Uhum. entendeu? E a parte mais operacional, vamos falar assim, está em Portugal. Por questões whatever fucking da vida que aconteceu. Não foi nada premeditado. A gente. Eu tenho no Brasil, tem gente no Nordeste, tem gente em Mato Grosso, tem gente no sul do Brasil, Uhum. tem gente em São Paulo. Então, isso também é uma outra coisa que o trabalho remoto te dá. Você pode dar oportunidade, por exemplo, tem uma menina que ela mora, se não me engano, em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Uhum. Quando é que aquela menina conseguir trabalhar numa empresa como a gente, como a nossa? Sim, Nunca. Ela tem que se mudar dali para o Rio de Janeiro, uma capital, para poder trabalhar. sim. Ou quem está no Nordeste, ou o Eduardo, por exemplo, nosso desenvolvedor Flutter, que está no Mato Grosso, Uhum. entendeu? Para ele trabalhar numa empresa como a nossa, trabalhando com esse produto que a gente trabalha, que é o nosso app, né, que é o nosso, vamos falar assim, a nossa gestão mobile da plataforma, ele teria que ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, porque não tem. Então, também tem essa questão da diversidade, da verdadeira diversidade, você contratar pessoas de vários lugares com culturas diferentes, com jeitos diferentes, entendeu? Sim. Essa é a facilidade do home office, mas eu concordo contigo de número grau, por vocês estarem numa cidade pequena, vocês têm um impacto até muito maior social na Tem. cidade do que se vocês levassem todo mundo para o remoto. Eu E estava eu falando tiro o chapéu para pro. isso. Eu estava falando para duas vendedoras que trabalham aqui comigo, né? Que uma das coisas que eu gosto, de verdade, pode parecer bobagem, mas eu gosto, que a gente já teve funcionários que trabalharam aqui conosco e hoje estão em grandes startups pelo Brasil, foram trabalhar na Sensacional. Resultados Digitais e outras assim. E eu disse para elas: olha, vocês duas
não fico mais sem emprego. Se vocês Não pode não, fica. pode não ficar rica, mas vocês não vão ficar mais sem emprego se vocês não quiserem, né? E até teve, por exemplo, um menino que trabalhava aqui. Ele começou a equipe de implantação de software aqui. Ele saiu daqui, foi trabalhar num concorrente meu, grande, gigante. E bem na época da pandemia, eles olharam aqui e viram, cara, ó, esses caras estão treinando certinho, pessoal, eles vão tomar funcionário deles. Daí eles levaram alguns. Foi bom até para nós, para a gente amadurecer aqui. E daí essa empresa decidiu cortar. Cortou em massa. Depois, ficaram um ano e pouco trabalhando lá, eles cortaram em massa. Não deu, assim, 24 horas, eu postei no meu Instagram, consegui um emprego para ele está trabalhando para um seguidor meu aqui. Animal. E É, levando coisa legal, sabe, para a as gente teve pessoas. cliente, teve funcionário que foi pra Vodafone aqui em Portugal, por exemplo. E Uhum, pra você ter uma ideia, ele levou bid 5 vezes antes de sair. E sim, ele chorava quando ele falou comigo. André, eu só tô indo mesmo porque ficou irrecusável. Por causa do sim. ambiente que a gente criou. Apesar da Aham. gente ser remoto, a gente tem um ambiente muito próximo com todo mundo. A gente sabe o nome da esposa, nome dos filhos, cara, se tá doente, se não tá. Isso é uma outra coisa do requisito remoto. Você tem que investir mais na relação com as pessoas. Tem que... Me conta como é que tu faz. Porque eu faço a crítica do home office e me diz, tu que não sabe gerenciar, tu que não é bom gestor. É verdade, eu não sou mesmo. É, Me explica como. a primeira coisa é vocês entenderem que são pessoas. Aqui na Lançadeira eles falam muito sobre isso, que é o mil pessoas, mil mundos. Cada um vai ser uma pessoa diferente, com um ritmo diferente, com um tipo diferente de pegada, com um tipo diferente de conversa, que vai ter os calcanhares ali, os pontos fracos diferentes que você vai ter que saber dosar. E vem uma questão muito grande de respeito, entender as pessoas, entendeu? E tem uma frase que a gente aprendeu aqui na Lançadeira que é dar, pedir e exigir, tá? A gente começa dando, aí depois a gente pede espontaneamente, se a pessoa der, beleza, senão a gente exige. E aí, se você precisa continuar exigindo, tem um caminho para aquilo ali, entendeu? Então, a gente filtra muito bem a cultura da companhia nesse sentido. De novo, aí vem aquele alinhamento do início que é contratar pessoas adultas. Então, eu te Uhum, contratei para isso, eu não quero ficar fazendo microgerenciamento de você. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem daily diária aqui. Todos os departamentos têm. uhum. Eles conversam sobre aquilo que está acontecendo, o que fizeram, o que não sei o que, baraná, baraná, e o que vão fazer, e vão em frente. A gente. E não acontece aquele todo mundo no Zoom, com câmera desligada, Não, só. não, a gente tem o Slack, e a gente tem canal do Slack, e a gente não obriga. Assim, o único que fica no canal do Slack o tempo inteiro é o pessoal do atendimento ao Cliente. nosso cliente. O resto, cara, o pessoal de vendas está fazendo reunião, cara, com o cliente. Ele não tem que estar no Zoom comigo, Uhum, entendeu? sim. O pessoal de desenvolvimento tá lá. E aí vem essa questão da conversa desincronizada, entendeu? A gente se reúne quando precisa sentar e conversar. E aí a Sim. gente vai no Slack, abre lá um canal no Slack, fica todo mundo ali, conversa o que precisa conversar, acabou, mano. Cada um vai fazer o seu. Uhum. Por exemplo, eu tô na Espanha, tô com 1 hora a mais de Portugal, 5 horas a mais de Portugal que o Brasil. Não dá pra fazer microgerenciamento desses caras, senão eu vou até 2 da manhã. Uma coisa que eu gosto do presencial, indo para esse assunto, que eu acho que é uma vantagem gigante para mim, é que assim, ó, eu tô com uma ideia nova. Eu vou de mesa em mesa de algumas pessoas e Conversar perguntar, sobre isso. conversar sobre isso. Fala mal disso aqui. O que tu acha disso aqui? O que o cliente falaria disso daqui? É muito rico isso para mim, Sim, sabe? mas presta atenção. Se você perceber, você tá interrompendo o trabalho de alguém. Estou. Isso é verdade. Então, percebe que é a tua ansiedade, porque você poderia guardar essa mesma ideia pra falar no momento da reunião, Uhum. quando tá todo mundo parado. Sim. Entende? E isso eu sou um cara mega controlador, cara. Eu sou um cara mega detalhista. Eu sou desenvolvedor. Eu desenvolvi essa porra no início. Uhum. Imagina o que é pra mim ver o time desenvolvendo eu sem eu meter a mão. Isso me dói, sacou? Mas eu tenho que aprender a confiar. Eu tenho um Sim. menino que é o Pedro, que trabalha com a gente, já tá fazendo já indo pro segundo ano já com a gente. Que teve um dia eu falei, e o Pedro chega, ele faz um horário diferente da gente, porque quando eu tô em Portugal eu faço de 11 às 8 da noite, pra poder estar mais próximo do horário Brasil. Sim. Só que o Pedro tem um menino, né? E tem um filho, e ele falou, pô, André, eu quero ficar com meu filho, e ele faz de 8 às 5 da tarde de Portugal. Então, ou seja, ele já tá 3 horas fora do meu fuso, vamos falar assim. Uhum. E teve uma vez que eu acordei e falei, putz, eu acho que o Pedro tá me dando umas voltas nesses horários de manhã aqui. Nesses de 8 às 11 aqui, acho que o Pedro tá dando tá Sim. dando tá voando. Mas eu falei, acho que eu não, ao invés de eu ir pra cima, eu falei, deixa eu primeiro observar o que tá acontecendo. Eu comecei a observar, cara, e de manhã é o horário que ele mais produz.
porque ele não tem a minha interrupção, não tem a interrupção do time de suporte, não tem aquilo ali. E aí que a gente começou a criar? A gente começa a gerar demanda no final do dia para ele resolver de manhã, Sim. tranquilo, entendeu? E agora eu tenho uma outra menina que tá na Ilha da Madeira que faz o mesmo horário que ele, ou seja, todo o meu desenvolvedor back-end tá fazendo horário de 8 às 5. Ou Sim. seja, completamente desincronizado do resto. No meu caso aqui, eu não incomodo os programadores. O programador fica na dele, realmente eu sei, porque eu, quando estou desenvolvendo alguma coisa, não gosto que me encha o saco. Cara, deixa eu trabalhar. Mas, por exemplo, a equipe de venda, às vezes está entre uma ligação e outra, deu uma pausa, o cliente deu um no-show, acaba dando para conversar. Não, Mas por vamos. exemplo, quando a gente veio aqui pra Lanzadeira, em março, a gente trouxe 2 semanas, a gente trouxe 2 pessoas do time. Trouxe o Felipe, que está com a gente no desenvolvimento há quase 3 anos, trouxe o Josué, do líder do marketing, o Miguel, líder do comercial, e o Francisco, líder do atendimento. É óbvio que a dinâmica aqui durante o dia, quando eles estavam aqui, era diferente. A gente conversava alguns outros assuntos, a gente tinha umas brincadeiras, tinha assuntos aleatórios, aconteceu ao longo do dia. Tem essa dinâmica diferente, eu concordo contigo, Uhum, entendeu? Tem. sim. O que a gente fez foi, cara, mas será que essas conversas realmente impactam no resultado final da companhia? Ou a gente pode encontrar outras formas de fazer isso, entendeu? E sempre essas perguntas. Eu, por exemplo, adorei passar esses 4 meses aqui na Lanzadeira para poder rever esse ambiente de escritório. São mais de 2 mil e poucas pessoas aqui no escritório, Mas, entendeu? Onde a gente está. mas aí é várias empresas. São várias startups. Aqui é uma aceleradora de empresa aqui, Uhum. né, do grupo Mercadona. Então tem várias startups, são 3 andares de prédio, tem 2 mil e tantas pessoas aqui. Ainda E tem uma não escola surge de negócio. negócios entre Surge, vocês? surge. A gente vai conversando. A gente tem um menino que é o Oscar, que é espanhol, que a gente contratou para começar a fazer levantamento de mercado. Para justamente como é que a gente vai entrar no mercado europeu. Por exemplo, uma coisa que ninguém vai acreditar. A Stripe não é bem vista na Europa, Ah, é? porque ela é cara. Não sabia. Em termos europeus, se você pegar os outros demais processadores de pagamento, ela é mais cara que os demais. Só que qual é o problema dos demais? A dificuldade tecnológica. Uhum. Olha, então a gente consegue encaixar o nosso produto e ajudar o processador de pagamento e ajudar as empresas. Sim, Só que agora a gente tem que montar o discurso para eles. Lembra que eu te falei, você perguntou como é que você expande? sim, Olhando para o mercado. sim. E eu queria te E a gente achando que perguntar. estava bem servido com a Stripe, a gente descobriu a Stripe tem um outro problema. Tem a questão do LGPD aqui na Europa, que os dados de cidadão europeu não podem sair da Europa. Tem um monte de treta por Eles não causa estão disso. preparados. E aí, eu não penso que eles não estejam. Acho que eles são muito grandes para não estar, né? Mas já foi uma coisa que levantaram aqui numa das reuniões que a gente teve. Aham. Entendeu? Então, acaba que a gente vai ter que se associar a processadores de pagamento menores ou locais para poder ter uma maior penetração no mercado. Então, sexta-feira a gente tem o call com a banca, que é um banco espanhol que está interessado em criar essa área de, vamos assim, solução para os clientes deles. E a gente está super animado, porque a gente é o único player capaz de fazer isso sem aumentar custo para o vendedor, entendeu? Sim. Tá, eu te perguntei lá no início da conversa sobre o teu público-alvo, né? Tu tem Uhum. infoprodutor, tu trabalhava com dropshipping também, de gente que vende dropshipping, e o que Hoje mais? não tem mais tanto drop, né? A gente tem um infoprodutor, que é o cara que faz o produto digital. A gente tem produtor de conteúdo. Um cliente nosso, aí, cara, que eu acredito que você conheça, o Brasil Paralelo. Nosso Sim. cliente há 2 anos. Mais de 500 mil Era assinante, eu assinantes. acho que eu não assinei mais por um tempo. Então volta lá e passa no nosso checkout lá, por favor. Tá. De vez em quando, sabe que eu fico alternando, tipo, assina Netflix, assina Entendi. HBO e fico De alternando. boa, de boa, de boa. E o Brasil Paralelo, nosso cliente, então a gente tem um público de produtor de conteúdo que vende produto por assinatura. Uhum. Então, a gente tem então um mercado de assinatura como um todo, seja de produto digital, né? Eu falo assim, né? Seja de produto físico, seja de SaaS. Começou a chegar, teve um curso de desenvolvimento que veio falar com a gente porque ele cansou de querer fazer a solução de checkout dele para cobrar as assinaturas dele. Eu sei que o Renato Assi é teu cliente também. O Renato Assa é nosso cliente. É. Exato. E o Brasil Paralelo foi parar em vocês, imagino, porque eles foram expulsos do Hotmart porque falavam da política. Exato. É. Exato. Então, legal, né? Que eles estão expulsando É. gente lá. Na verdade, o Hotmart continua sendo nosso maior gerador de leads. É o pessoal Sim. que não quer pagar as taxas dele. Uhum. Eu Mas amo o sabe que Hotmart, aqui eu acontece adoro. também? Conta Azul, o OMI, abrem mercado para mim. O pessoal Total. não gosta deles e vem para nós. Acontece Uhum. muito, sabe? Então, a gente tem um nível de serviço muito mais alto que o, que o Hotmart, porque a gente investiu, por exemplo,
a gente é muito ágil para botar coisa em produção. Então toda a arquitetura como a coisa foi desenhada, a gente praticamente publica a nova versão todo dia. Sim. A gente não espera sprint semanal, vamos publicar daqui a 3 semanas. Não. Se tem uma correção, vai pra produção, mano. Esquece. Não tem essa. E isso acabou dando pra gente uma dinâmica muito grande. E a gente tem um nível de atendimento muito elevado. Sim. Porque a gente entende, cara. Primeiro, porque como a gente não ganha comissão, a gente não tem gordura. Então eu atendo o cara bem, ou o cara cancela comigo e vai pra fora. Então a gente acaba tendo que ser excelente no que a gente faz. Entendeu? Sim. Então. E eu quero te perguntar uma coisa em relação ao churn. Não por Legal. causa do software de vocês, mas porque o Érico Rocha disse que todo mundo vai ficar rico com infoprodutos. Vem um cara empolgado, assina o Digital Guru, trabalha durante um tempo, percebe que o mundo não é bem assim e dá churn. Isso não acontece? Acontece. A gente tem a métrica aqui. O cliente que tende a cancelar, ele vai cancelar nos primeiros 3 meses. Depois de 3 meses, é quase impossível ele cancelar. Ele só cancela se o negócio dele quebrar mesmo. Entendeu? É muito assim o que a gente tem. A gente tem uns espertalhões. Teve um cara que rodou aqui 3 meses. Ele rodou mais de 12 milhões. E na terceira mensalidade ele deu chargeback. Na mensalidade de 499 euros, que dá 5 e 5, 2.500 reais. Ele deu não reconhecimento de débito. Por quê? De louco? Porque ele é maluco. Porque aconteceu? Ele fez o lançamento, aí depois no outro mês ele tinha um volume, no terceiro mês acho que o volume caiu muito, né? E ele foi lá e não reconheceu a fatura e tomou um chargeback. Então a gente encontra esses babaca no meio do caminho. Né? Não tem muita palavra pra falar disso. E é um cara grande, que o cara fez um lançamento de 12 milhões. Sim. Entendeu? Famoso? Não é um cara. Não precisa falar quem é, mas famoso, né? Não é, pra fazer um lançamento desse você tem que ser famoso. Entendeu? Sim. E a gente leva na boa, entendeu? Tem. Mas a forma como a gente estruturou o Guru, o nosso modelo de pricing, etc., é focando no longo prazo. Então a gente vai ter esses caras, mas na média é o cara do longo prazo, entendeu? Ainda mais agora com o motor de assinatura, são negócios cada vez mais bem estruturados. A gente está falando que a gente está trazendo clientes que antes estavam na Vind, na Superlógica, entendeu? A gente começa a trazer os caras dessas plataformas, primeiro porque a gente não cobra taxa, segundo porque a gente tem um serviço melhor, segundo porque o nosso checkout é mais bem otimizado. Pra você ter uma ideia, 70% dos clientes que preenchem os dados iniciais do checkout clicam para pagar no final. Mais de 70%, né? Dependendo. 73% foi a última média que eu fiz. No desktop é 80 e poucos por cento. De todos os clientes. Na média geral da plataforma. Na média geral da plataforma. Então, assim, justamente quando a gente tem desse cuidado, entendeu? De fazer as coisas, de fazer bem feito. E falando em preço, eu entrei no site ali de vocês e vejo que vocês cobram em euro. Exato. Isso não assusta o pessoal? Não, cara, quem consome o nosso produto já está acostumado a pagar a fatura gringa. Porque vai pagar o MailChimp, vai pagar. Hoje o ActiveCampaign tem no Brasil, mas pagava em dólar, então não é uma coisa. E se o cara vende, primeiro que a gente não é para o público iniciante. O nosso cliente hoje é o cara que já fatura acima de 50 mil por mês. Né? Então o cara já tem uma operação razoável. Então, para ele pagar em dólar não vai ser. Pagar em euro não vai ser nenhum problema. Não. A gente cobra em euro porque a gente não pode cobrar em real, porque não usa um cross-border. A gente usa Stripe para poder cobrar os clientes. Né? Mas a gente não pode cobrar em real porque não permite. Então a empresa, o CNPJ, em Portugal? É em Portugal. A gente não tem nada no Brasil. A gente não tem operação no Brasil. Entendeu? A gente só tem. A nossa empresa só existe fiscalmente em Portugal. Tá, e deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para te perguntar. Na verdade, eu tenho um monte, mas às vezes eu me esqueço. Eu não sou um bom entrevistador, porque eu me esqueço das coisas para perguntar. André, como é que tu conheceu o grupo lá do Facebook? Cara, eu tô sempre procurando coisa relativa ao mercado. E aí, óbvio, né? O nome é sugestivo, vivendo de SaaS. Sim. E eu vou entrar e vou ver o que tá acontecendo, né? Apesar da gente ter esse movimento, a gente ter crescido, 30 funcionários, remoto, experiência que a gente tem sempre alguma coisa para aprender. Sim. Sempre tem. Isso é uma coisa que as pessoas acham que não tem, não. A gente sabe, a gente fala aqui no Guru que, cara, a gente tem que ter humildade o tempo inteiro. A gente nunca pode achar que a gente ganhou o jogo. Não, nunca ganhou. Então tem sempre um insight, uma dúvida. Os momentos que eu achei que eu estava bem foi quando a minha empresa estagnou.
sabe? Lá por 2014, 2015, eu estava financeiramente confortável, sabe? Parei de dar tanta atenção pro software. A minha empresa poderia ser muito maior se eu não tivesse passado por aquele período ali de sucesso e de estagnação ali É, de mental, sabe? é que a galera tem um negócio que o pessoal faz, que é o famoso deslumbre. O cara Sim. fica deslumbrado achando que ele é o rei do mundo. Eu já passei por isso. Quando a gente foi investido pela Portugal Ventures, a gente foi pro Web Summit aqui em Portugal. Uhum. Claro, tinha dinheiro na conta, sobrando. O valor do Web Summit era irrisório, perto do que a Tu gente recebeu de diz investimento. viajar ou expor? Não, não, expor aqui em Portugal, né? No Web Sim. Summit aqui em Não, Portugal. aham. E sendo bem sincero, é um lixo. É mesmo? Aquilo ali é um bate-carteira, é um engana-bobo. Porque, na verdade, você está pagando para eles venderem um próximo evento. Sim. Em termos de negócio, a dinâmica é ruim. É muita Uhum. gente, 80 mil pessoas, 70 mil pessoas. Como é que você vai chamar a atenção no meio de 70 mil pessoas? Sim. Entendeu? Isso é Então, interessante de saber. E outros eventos, algum deu certo pra ti? cara, invariavelmente não. Pois é, pra mim também não. Exato, exato. Acho que tem uma questão do tipo, a gente teve no Afiliados Brasil 2019, por exemplo. Na época a gente não tinha nem checkout direito, não tinha, né, não tinha. Hoje a gente tem, porra, a gente não concorre com Hotmart, mas a gente coloca a Pagar.me e o Asas, por exemplo, para concorrer com Hotmart, porque a gente usa o motor de split deles. Uhum. Entendeu? Então o cliente pode ter a sua própria plataforma de afiliação interna e sair vendendo sem pagar. Sim. Mas naquela época a gente nem tinha isso. O checkout era bem rudimentar, não tinha motor de recorrência. Entendeu? Mas hoje, por exemplo, faz muito mais sentido o processador de pagamento ir nesse evento e a gente ir como apoio deles, Uhum. porque eles ficam com a maior parte do dinheiro do que a gente pagar, entendeu? Sim. E evento, eu aprendi uma vez que é ou você é usuário do evento ou você é público. Como é que é? Não, peraí. Ou você tá ali para fazer dinheiro, ou para você tá ali para dar dinheiro pro cara que tá organizando o evento, né? Uhum. Porque você só tá ali para fazer na foto, para fazer o evento ficar bonito, para ele poder vender o próximo. E assim que é o Web Para mim foi Summit, sempre assim. Sempre que eu investi em evento foi isso. Exatamente isso. Tanto em evento local, uma vez eu patrocinei. Mas também eu fiz errado, tá? O meu público não estava certo. é, Eu patrocinei, por exemplo, o RD On The Road. Fomos uhum, para 11 ou 12 cidades pelo Brasil. Por um lado foi bom. Financeiramente foi uma merda. Mas por um lado foi bom porque como a gente tá no interior aqui, a gente mandou funcionário, gastou um monte de dinheiro, tá? Um monte de dinheiro nisso. E expandiu a mente. A gente chegava, por exemplo, conversava com outras pessoas e nem sabia das métricas. Eles perguntavam algumas coisas e não sabia o que era. Então, exato, isso exato. ajudou a expandir a mente nossa Então, aqui. existe uma coisa do tipo, vou vir ao Web Summit. Eu vi muita solução porque eu nem sabia que existia o problema no Web Summit. Serve para abrir a mente. Mas você falar que você vai vir para cá para fazer negócios, você vai expor para poder fazer negócio com a sua startup. Não. Mas se você quer ir para ver coisas diferentes, ou conhecer outras soluções, ou ver pessoas. Perfeito. Mas em termos de fazer negócio, eu expus para fazer negócio. Não, uma Sim, merda. Entendeu? sim. E tem até uma piada que eu falo, todo mundo que eu conheço no Brasil, que é do mercado de tecnologia, que fala que já veio a Portugal, eu pergunto qual foi o ano do Web Summit que ele veio. Eu já fui e não fui no Web Summit. Que bom, viu? Tá vendo? Eu fui para Seja Fátima. diferenciado. Ó, eu moro pertinho, eu moro a 60 km de Fátima. É. É, Domingo de Páscoa eu tava lá. É mesmo, Fátima ali, Portugal. É lindo lá, dá vontade de rezar. O cara vai pra lá, aqui no Brasil não tem vontade, lá dá vontade de rezar, É. em Fátima. Mas é isso aí, André. Muito obrigado, tá, Eu que agradeço. Espero contar ter aqui. contribuído aí com a galera, com Eu conteúdo, quero que tu com. deixe, de repente, alguma dica pro pessoal que tá começando. O que tu tá vendo lá também na comunidade ou no dia a dia aí que o pessoal tá errando muito, que eles poderiam não errar. É, o que eu vejo lá da galera, assim, dos mais inexperientes, eu ainda, é aquela síndrome do Mark Zuckerberg. Todo mundo acha que tem a última Coca-Cola gelada do deserto que fez o software desafiador, que vai revolucionar o mercado. Não, isso não existe. Entendeu? Para quem entende, o Facebook só é o Facebook, ou o Twitter só é o Twitter e o Google só é o Google, pelos aprendizados ao longo do caminho. Eles foram se adaptando, eu falo isso pela minha própria jornada, acho que se você olhar para trás a tua também vai olhar isso. Você foi pegando determinados insights ao longo do caminho e foi Sim. modelando, mas o caminho que você está hoje não é o mesmo caminho que você estava quando você começou lá atrás.
entendeu? E invariavelmente o teu produto está errado no início. A gente Sim. estava errado porque a gente estava focado no mercado de produto de afiliação. A gente está nesse mesmo mercado, mas o nosso foco nunca mais foi o afiliado, nosso foco hoje é o produtor. Sim. Então, você tem que entender a origem, mas entender, cara, que o caminho vai mudar ao longo do, né? O caminho vai mudando ao longo da jornada e que invariavelmente o seu produto vai ser outro depois de um ano, 2 ou 3. E tu E nem o maior reconhece, né? não, nem reconhece. O maior problema é você encontrar o market fit. A gente, por exemplo, ficou batendo lá a cabeça durante um bom tempo, fez o mercado de drop, fez o mercado de afiliados, fez etc. E hoje o nosso mercado é ligeiramente diferente e muito mais abrangente. Eu tenho hoje um mercado muito maior, com muito menos concorrência, e da forma como a gente posicionou o produto, a Vind não consegue concorrer comigo, a Superlógica não consegue concorrer comigo, o Hotmart não consegue concorrer comigo, porque eu sou um facilitador tecnológico. A nossa diferencial de mercado foi tão grande, porque a gente não foi ganancioso de cobrar revenue share, que a gente criou um gap. E eu vejo muito isso, entendeu? As pessoas estão olhando para o mercado de marketplace que vão ganhar dinheiro em todas as transações, entendeu? E tá 10%, surgindo um 20%. monte, né, de imitação do Hotmart, né? Então, mas só que não tem espaço. E principalmente com a crise de liquidez que a gente está vivendo hoje. Uhum. Pelo contrário, isso aconteceu com o mercado do ClickBank nos Estados Unidos. Os grandes caras do ClickBank não criaram outros ClickBanks. Eles criaram as suas próprias plataformas. O que a gente fez foi não precisar que eles fizessem isso. Uhum. Ou seja, oferecendo um preço justo para o cara poder concorrer. Pode ser que depois dessa conversa surja um monte de concorrente do Guru. Sim. Só vai ter que ralar pra caralho, porque são mais cento e tantas integrações, já tem. Uhum. Entendeu? Vai ter que ser mais inteligente que a gente. E vai acontecer em algum momento, invariavelmente, vai aparecer um cara mais inteligente do que a gente. Isso é outra coisa, vai aparecer alguém que vai disruptar o teu negócio. Se eu tô Vai. disruptando E o agora com Hotmart inteligência hoje, artificial, se preparem. Né? Vai ter sim, muita mudança que eu não consigo nem imaginar. é ninguém. Maravilha? Feito então. Obrigado, Eu que André. agradeço, Davidson, pelo tempo aí, pela confiança. Obrigado por expor a gente aí, pela conversa. Quem quiser, eu tô lá no grupo, tá? Só chamar e trocar uma ideia. Então tá. Abraço, André. Abraço.